Sou homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta culpa? Se o meu pai sempre fazendo ausência, e o rio, o rio, pondo perpétuo. O protagonista do conto A Terceira Margem do Rio, de João Guimarães Rosa, publicado no livro Primeiras Histórias, de 1962, sente uma tristeza profunda diante do abandono do pai, que foi viver em uma canoa no meio do rio. Aqui foi lido um trecho do conto pela Thiers. A melancolia é um sentimento que pode ser ligado ao fluxo das águas, em um balanço perpétuo que cala fundo nas nossas profundezas. É essa bela história que inspira A Terceira Margem do Reno, o podcast de literatura em língua alemã e francesa e suas ligações com o Brasil. Ao mesmo tempo, o rio pode virar um alento, um respiro para a dureza da vida cotidiana, um refúgio. Vinícius Farjala, professor associado do Departamento de Ecologia do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que já apareceu nesse podcast e vai continuar fazendo companhia para a gente ao longo de todos os episódios, explica como, inconscientemente, as pessoas buscam lugares mais próximos da natureza. A pessoa escolhe o imóvel pelo tamanho da sala, pela cozinha, pelo não sei o quê, papapá, mas inconscientemente a procura é maior, logo o preço é maior, né? Em regiões, em ruas arborizadas, ruas mais calmas, ruas que tem som de pássaro, mais perto da natureza. Tá? São estudos feitos em vários lugares. Outro estudo que eu acho muito bonito é um estudo que fizeram em hospitais, mostrando que a recuperação de pacientes em quartos voltados para áreas verdes é maior do que a recuperação de pacientes em quartos voltados para áreas cinzas. Isso mostra a importância do contato com a água e com a natureza para a nossa sensação de bem-estar. Porque nós, de alguma forma, também fazemos parte do rio e sentimos isso no nosso corpo. A gente pode até achar que o rio ali é para tirar, eu estou ali para tirar água, eu quero tirar água para botar para minha cultura, ou eu quero jogar meu esgoto, mas no final das contas a gente sabe que, mesmo que você não tenha isso muito aflorado, esse lado mais, essa espiritualidade, essa questão dessa interação com aquele ambiente, ela está ali dentro de você. Né? Você não percebe, né? Não está na superfície, mas ela está ali dentro de você. Neste episódio, a gente vai falar de como a tristeza melancólica escorre pelas páginas da literatura. Primeiro, a gente vai seguir o Charles Baudelaire pelas suas andanças e passeios nas ruas de Paris. A cidade está passando por modificações intensas, e não só por causa do olhar do poeta. O sentimento de perda de um mundo familiar transborda dos poemas. Em seguida, a gente vai descobrir como é que a melancolia foi vista pelos olhos de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, e como é que o autor gaúcho Moacir Scliar traçou o percurso desse sentimento no Brasil no livro Saturno nos Trópicos. Ainda vamos conhecer como o alemão Kurt Neumann da Ju descreveu a terra sem males dos Apapocuva Guarani e como ela se relaciona com as cosmopoéticas do refúgio de Denetem Tuamboná, francês cujos pais nasceram na República Centro-Africana. E finalizamos com a poesia abissal de Maya Angelou, alemã de origem ganesa, e a sua busca por uma sensação de pertencimento. Vai ser um encontro entre o spleen francês, o Weltschmerz alemão e a saudade brasileira, palavras de difícil tradução para línguas estrangeiras, mas que evocam esse sentimento de algo que se perdeu e que é difícil de ser recuperado. Vem com a gente nessa viagem que tem um sotaque francês, inflexões em alemão e sonoridade brasileira. Juntos partiremos da terceira margem do Reno rumo ao horizonte sem fim da literatura. Quando retornou a Paris depois de um exílio em Londres, o Napoleão III, que era sobrinho e herdeiro do Napoleão Bonaparte, ficou bem frustrado. Ele reencontrou a mesma cidade medieval que tinha deixado 12 anos antes. A mesma cidade com seus bairros sombrios, construções decadentes e ruas labirínticas. Na capital inglesa, de onde ele estava chegando, havia os grandes parques, os jardins, as avenidas largas e arborizadas.
Sem falar no excelente sistema de esgoto que ajudava a prevenir os surtos de doenças que matavam sem dó milhares de pessoas em Paris. Coroado imperador, o Napoleão III tomou uma providência para mudar tudo isso. Ele contratou o Barão de Haussmann para tocar, a partir de 1853, a maior reforma urbana de que se tinha notícia até ali. A missão declarada era escancarar Paris, arejar, como quem abre as janelas de uma casa abafada. Ele também queria ornamentar a cidade com o que havia de mais requintado e construir um sistema de esgoto digno da capital de um império. Para isso, o Haussmann demoliu algo em torno de 12.000 construções para rasgar os grandes e famosos boulevards parisienses. O resto é história. As reformas do Barão de Haussmann não mudaram apenas as feições de Paris, mas de todas as grandes cidades do mundo. E marcaram e marcam até hoje gerações e gerações de escritores. Um deles, o pioneiro que viu tudo aquilo acontecer e sacou as consequências daquelas obras de engenharia para outro tipo de obra, as obras literárias, foi o Charles Baudelaire, o grande flaneur de Paris, o poeta sempre em busca da miséria e do esplendor da metrópole, o precursor das andanças do fotógrafo Eugène Atget, ele também um outro grande melancólico. Um dos poemas mais conhecidos do Baudelaire se chama O Cisne, incluído na seção Quadros Parisienses de As Flores do Mal. O poema é dividido em 2. A primeira parte tem 7 estrofes e a segunda tem 6. O Cisne inaugura uma série de procedimentos poéticos que marcam a literatura moderna, como a justaposição entre o mito clássico e a realidade sórdida. Mas o âmago emocional do poema se relaciona com aquelas reformas de Paris, com o desaparecimento da cidade velha. A substância de O Cisne está na melancolia trazida por essa perda. O roteiro do poema é bem simples. O poeta caminha pela cidade como de costume, com as roupas remendadas e pedindo dinheiro emprestado aos amigos. A certa altura, ele chega a um pedaço do centro de Paris, a Praça do Carrossel, que ele conhecia muito bem, mas que acabava de ser toda reformada. Derrubaram o casario de pequenos comércios e os recantos da boemia que existiam ali para abrir o espaço e sanear a região ao redor do Louvre. O poeta então experimenta uma epifania. Ele percebe que alguma coisa tinha se perdido para sempre, uma parte da vida, da juventude, do espírito dele. Como se do nada só existisse apenas aquele novo carrossel. Sob o efeito visionário dessa embriaguez melancólica, o Baudelaire abre o poema evocando Andrômaca, a rainha de Troia. O primeiro verso é uma interpelação dolorida, quase abrupta. Andrômaca, penso em ti, com um ponto de exclamação. É quase como se o poeta estivesse esbarrando com Andrômaca no meio da rua. O Baudelaire pensa nela não como uma rainha, mas como uma prisioneira exilada depois da destruição de Troia. Ela lembra ao poeta um cisne que ele viu ali, certa vez, mas no velho carrossel. Um cisne que escapou de alguma lojinha de bichos e que ali, no meio da cidade, parecia, ao mesmo tempo, ridículo e sublime, procurando um lago perdido. O poema reúne uma espécie de comunidade de melancólicos, um clube dos corações solitários dos que perderam alguma coisa que agora é irrecuperável. O poeta sem seu carrossel, Andrômaca sem Troia, Cisne sem lago, Claudinho sem bochecha. Bom, aí também já não é Baudelaire, mas será que o Claudinho e o Bochecha também não são dois melancólicos? Bom, mas vamos voltar para o Baudelaire. Nessa comunidade de melancólicos está uma velha negra que o poeta vê pela cidade, a sonhar com os coqueirais da África, o marujo esquecido numa ilha deserta, os órfãos, os presos, os vencidos e muitos mais, diz o poeta. Como se aquela comunidade não tivesse fim, como se, no fundo, os que choram por alguma perda fossem a humanidade inteira. O Cisne traz alguns dos versos mais célebres do Baudelaire, que captam aquela perda que é, ao mesmo tempo, silenciosa, discreta e catastrófica. Ele escreve: A velha Paris não existe mais. A forma de uma cidade muda mais rápido que o coração de um mortal. Mais à frente, na segunda seção do poema: Paris muda, mas não minha melancolia. Velhos bairros, palácios novos, quarteirões, andaimes, para mim é tudo alegoria. E minhas lembranças queridas são mais pesadas que rochas. As coisas mudam rápido demais. Ficamos vivendo entre o presente e o passado,
caminhando pela cidade, cada um com seus fantasmas. A melancolia em Baudelaire guarda, portanto, certos segredos. O melancólico é uma testemunha, o visionário das coisas desaparecidas. A psicanálise vai despir o melancólico dessa aura visionária. A partir dela, saem de cena esses conflitos sutis do espírito, muito férteis para quem faz poesia, e entra a observação fria das demandas do ego, que pode ser muito útil para quem se entrega ao divã. No ensaio clássico Luto e Melancolia, de 1917, o Sigmund Freud distingue um sentimento do outro, embora ambos possam ser explicados por uma descrição muito parecida. A melancolia caracteriza-se psiquicamente por um desânimo profundamente doloroso, uma suspensão do interesse pelo mundo externo, pela capacidade de amar, inibição de toda atividade e um rebaixamento do sentimento de autoestima. A linguagem descritiva da psicanálise já nos distancia do melancólico visionário do poema de Baudelaire. Mas há uma relação essencial. Para o Freud, a melancolia, assim como o luto, se relaciona a uma perda. Acontece que no luto, a perda tem um objeto claro, identificado, do qual aos poucos o sujeito vai se desligando, impelido por aquilo que o Freud chama de soma das satisfações narcísicas, o impulso vital. Já na melancolia, a perda não apresenta necessariamente um objeto claro. É uma perda, diz o Freud, de natureza mais ideal. O Freud comenta que o melancólico volta e meia sabe qual foi o objeto que ele perdeu, mas não sabe discernir precisamente o que foi que ele perdeu naquele objeto. É mais ou menos o que vemos no Cisne do Baudelaire. O poema se desenvolve também como uma investigação associativa. O poeta procura desvendar o que foi que ele perdeu ao perder aquela velha praça do carrossel. E essa investigação o leva a pensar em Andrômaca, no cisne, nos órfãos, enfim, em toda a comunidade melancólica. Com o surgimento da psicanálise, acontece uma espécie de desencantamento da melancolia. Desaparece aquela aura sensitiva. O foco agora é o jogo da economia narcísica, os conflitos entre ego, mãe e mundo. Quem dá a letra é a psicanalista Maria Rita Kell, que escreveu o artigo A Melancolia em Walter Benjamin e em Freud. Na antiguidade, a melancolia designava, sim, uma estrutura de sensibilidade muito especial. Era alguém mais suscetível, mais sensível às coisas do mundo, mais aberto, digamos assim, e que poderia, por causa disso, sofrer mais. Mas tinha uma coisa também de gênio no melancólico. Era uma mistura de loucura com genialidade. Na modernidade, quando Freud inaugura esse pensamento a respeito do inconsciente, essa especulação que veio a se formar como a psicanálise, ele vai puxar o estado melancólico para uma forma, um distúrbio psíquico, digamos assim, que se chamava na psiquiatria maníaco-depressivo. Falando de uma forma simples, o Freud vai dizer que o melancólico, um sujeito que se identificou com algum objeto de amor, e em geral é a mãe, porque é uma coisa muito antiga, então é como se fosse o primeiro objeto de amor, que seria a mãe, ele se identificou com esse objeto, mas ao mesmo tempo, para esse sujeito, esse objeto é odiado. A psicanálise reenquadra o melancólico. O melancólico desce do pedestal, deixa de lado os discursos sobre genialidade e melancolia, e começa uma autópsia do ego em conflito com seus fantasmas formativos. Fantasmas que podem ser a mãe, o mundo, o outro, o imaginário. De novo, a Maria Rita Kell. O Lacan vai chamar de outro com maiúscula todo o campo da linguagem, da cultura, que é claro que dependendo de cada país que o sujeito está mergulhado, ele é uma coisa. Mas o outro é assim, é aquilo que me determina a partir de... é alheio a mim e, no entanto, me aliena, me envolve, me determina. Esse é o grande outro, né? Na depressão, esse imaginário é muito empobrecido. E é aí que eu faço uma conexão com a velocidade. Porque uma das possibilidades daquilo que constitui um depressivo não é necessariamente porque a mãe não o amava, não é necessariamente porque a mãe estava deprimida, não é necessariamente porque a mãe não olhou para ele. A mãe, ou os pais, né? Mas é que a mãe é o primeiro.
Em um outro trecho do seu famoso ensaio sobre o luto e melancolia, o Freud associa melancolia e revolta. Para ele, a chave do quadro clínico do melancólico está numa suspeita. A suspeita de que ele dirige contra si próprio as acusações que, no fundo, são endereçadas a um objeto de amor e de ódio. Para o melancólico, diz o Freud, queixar-se é dar queixa, pois tudo de depreciativo que dizem de si mesmos, no fundo, dizem de outrem. A Maria Rita Kell comenta esse mesmo aspecto. Tem momentos, como diz Freud, que a luta contra esse objeto odiado, o sujeito triunfa, vamos supor, ele vai fazer uma coisa diferente que não tem nada a ver com essa mãe que não o amava, etc., que o tratou mal. Então, quando ele tem um triunfo, ele tem uma euforia. É por isso que a melancolia freudiana está no lugar do que se chama na psiquiatria maníaco-depressiva, quer dizer, vai lá para baixo na mania e depois cai lá para baixo na depressão. Esse quadro psíquico de uma melancolia que é, no fundo, revolta e repulsa, parece ser bem representativa de uma certa ironia melancólica que está presente na poesia e na ficção moderna. É ou não é, Baudelaire? A melancolia brasileira já tinha sido percebida pelo antropólogo francês Claude Lévi-Strauss. Ela está até no título do famoso Tristes Trópicos, que narra o período em que ele morou em São Paulo nos anos 30. Autores brasileiros já escreviam sobre essa nossa tendência para a melancolia. Foi o gaúcho Moacir Scliar, em Saturno nos Trópicos, que mapeou o percurso desse sentimento em terras brasileiras, especialmente na literatura. O ponto de partida é um estudo clássico, Retrato do Brasil, de Paulo Prado, aquele livrinho de 1928 que tem como subtítulo Ensaio sobre a Tristeza Brasileira. O Paulo Prado era de uma das famílias mais ricas do estado de São Paulo, com ramificações no café, na indústria e no sistema financeiro. Ele se dedicou aos negócios familiares, mas também estava empenhado em pensar e explicar o país, assim como muitos da geração dele. Na condição de mecenas, foi um dos responsáveis pela Semana de Arte Moderna de 1922. O Retrato do Brasil, que começa com as famosas e peremptórias palavras "Numa terra radiosa vive um povo triste", tem o mérito de inaugurar uma linhagem de grandes ensaios que buscam interpretar o país. Essa tradição de ensaio sobre o Brasil, que atravessa o século XX, nasce, curiosamente ou não, sob o signo da melancolia. Paulo Prado associa o nosso atraso ao abatimento espiritual do brasileiro. E isso tinha a ver com o encontro das famosas 3 raças tristes, os portugueses, os negros e os índios. Seguindo as teorias dominantes da época, a mestiçagem não era exatamente um aspecto positivo. O Paulo Prado lamenta a mestiçagem do povo brasileiro, acreditando que as raças, em si mesmas, como se isso fosse possível, tendiam ao vigor e à nobreza. Segundo ele, na mestiçagem, a melancolia e o sorumbatismo dominavam os espíritos, e o resultado era cobiça, preguiça e sensualismo desenfreados. O Moacir Scliar não deixa de notar a proximidade entre as teses do Paulo Prado e certos estereótipos do clássico Macunaíma, de Mário de Andrade. Os 2 livros, aliás, saíram no mesmo ano, em 1928. Macunaíma é, por sinal, dedicado ao Paulo Prado. É de imaginar que, em 2022, quando a Semana de Arte Moderna completa 100 anos, Macunaíma e, sobretudo, o Retrato do Brasil sejam revisitados sob novos olhares. O fato é que o Brasil, como dizia Darcy Ribeiro, foi lavado em sangue negro. No sangue dos povos originários também, valeria acrescentar. E não tem jeito. O luto e a melancolia da perda não teriam como não se propagar por aqui, sob o vasto sol dos trópicos. Nos primeiros anos do século XX, foi um jovem etnógrafo alemão, Kurt Wunkel, o primeiro a dar notícia sobre um dos grandes mitos melancólicos do povo guarani.
O mito da Terra Sem Mal fala de um mundo que lembra um paraíso em que as flechas caçam sozinhas, onde não falta comida e onde não existe nem guerra, nem morte, nem doença. O Kurt Unkel nasceu na cidade alemã de Jena, na região da Turíngia, em 1883. De acordo com a antropóloga Helena Welper, que pesquisou a vida do etnógrafo, durante a juventude dele existia na Alemanha uma febre literária dedicada ao imaginário imperialista da conquista do oeste americano. Pululavam então os romances juvenis escritos por europeus que retomavam o tema do homem branco que é sequestrado por um grupo indígena de quem acaba por se tornar amigo e confidente. É a velha história de tentar romantizar e amenizar na ficção os violentos contatos da vida real, durante a expropriação territorial e cultural do continente americano. Depoimentos de familiares de Kurt Unkel dizem que ele tinha um verdadeiro fascínio por índios e mapas. Aos 20 anos, sem formação acadêmica, ele decidiu partir para uma viagem ao Brasil. Ele achava que aqui, ao contrário do oeste norte-americano, ia encontrar territórios e povos ainda desconhecidos do homem branco. E foi assim que esse jovem alemão veio parar em São Paulo em 1903. Entre 1905 e 1907, ele viveu entre os Apapocuva Guarani, no interior de São Paulo. A experiência põe à prova qualquer fantasia romântica sobre os indígenas. Kurt aprendeu o Guarani, foi adotado pelo grupo e recebeu o nome Nimoendaju, que significa aquele que fez sua morada. Anos depois, em 1914, ele publicou As Lendas da Criação e Destruição do Mundo como fundamentos da religião dos Apapocuva Guarani. É nessa obra que ele menciona os relatos que recebeu em primeira mão sobre a mítica Terra Sem Mal. A partir dela, Kurt Unkel, agora Nimoendaju, propôs uma explicação religiosa para as grandes migrações Guarani. A razão por que novos bandos Guarani sempre aparecem vindos do oeste tem sido frequentemente mal compreendida. O Barão de Antonina, que foi quem mais lidou com estes recém-chegados nos anos 40 do século passado, afirma que eles teriam sido escorraçados de seu território em Mato Grosso por tribos inimigas. Os fatos históricos só fazem confirmar o que os próprios índios sempre me asseguraram. A marcha para leste dos Guarani não se deveu à pressão de tribos inimigas, tampouco à esperança de encontrar melhores condições de vida do outro lado do Paraná, ou ainda ao desejo de se unir mais intimamente à civilização, mas exclusivamente ao medo da destruição do mundo e à esperança de ingressar na Terra Sem Mal. Essa interpretação de Kurt Nimoendaju, então com 31 anos, terá muitas repercussões no tempo. A influência da presença branca é rebaixada e as grandes migrações guaranis são explicadas nos termos dos próprios indígenas, como um anseio por uma terra mítica. Não é difícil entender o fascínio pela imagem da Terra Sem Mal, mas a sua força explicativa tem sido relativizada por outros antropólogos que apontam outras razões para as migrações guaranis. Acontece que é irresistível associar a Terra Sem Mal a um anseio coletivo dos guaranis por libertação da opressão e do genocídio. E esse mito se revela também muito poderoso para a literatura. O mito encontra eco, por exemplo, no romance A Morte e o Meteoro, do mato-grossense Joca Reiners Terron, lançado em 2019. O livro é uma aventura distópica envolvendo a destruição da Amazônia. O grupo fictício, que no enredo está em vias de extinção, se refere aos brancos como o grande mal, numa clara referência à Terra Sem Mal. O imaginário em torno da Terra Sem Mal também pode ser lido nas entrelinhas de uma outra obra, Cosmopoéticas do Refúgio, do Denetem Tuam Bonat, que é um escritor nascido em Paris, filho de pais oriundos da República Centro-Africana. O Denetem vem explorando o tema do refúgio. Ele estuda métodos de sobrevivência, tanto física quanto espiritual, tendo como referência as experiências de fuga dos escravizados. Esse fenômeno é definido nos livros dele sob o nome comum de marronagem.
No Brasil, isso tomou forma na resistência dos quilombos. Historicamente, a marronagem é a face combativa do banzo, a melancolia negra, a nostalgia da terra-mãe. Em Saturno nos Trópicos, o Moacir Scliar comenta que o banzo, a saudade da África, não raro levava ao suicídio. A melancolia do negro era uma situação considerada nas sociedades escravistas normal. Anormal era o desejo de fugir, rotulado como manifestação maníaca. A drapetomania, do grego drapetes, fugitivo, termo cunhado em 1854 pelo médico norte-americano Samuel Cartwright. Isso mesmo. Ainda que levassem ao suicídio, os afetos do banzo eram considerados normais, como diz o Scliar, na moral perversa da sociedade escravista. Nesse mundo invertido, os drapetomaníacos inventam os seus refúgios, suas terras sem mal, por mais efêmeras e precárias que elas sejam. Sobre a marronagem, escreve o Tuan Bonat. A marronagem, o fenômeno geral da fuga de escravos, pode ser ocasional ou definitiva, individual ou coletiva, discreta ou violenta. Pode alimentar formas de banditismo, como os cowboys negros do faroeste, cangaceiros do Brasil, piratas negros do Caribe, etc. Ou acelerar uma revolução, como no Haiti e em Cuba. Pode lançar mão do anonimato das cidades ou da sombra das florestas. O essencial é compreender que no conjunto desses territórios, a memória dos Negmawans nas Antilhas Francesas, dos quilombolas no Brasil e dos palenqueiros na América Hispânica continua a irrigar as lutas contemporâneas por meio das práticas culturais, malóia, capoeira, cultos afrodiaspóricos, etc., que, por reativarem a visão das vencidas e dos vencidos, ou seja, a sua versão da história, logo da realidade, subvertem a ordem dominante. Reativar a visão das vencidas e dos vencidos é engendrar sobrevivências, garantir que nem tudo fique perdido, fazer o passado falar, cantar, dançar. Um belo trecho do livro do Tuan Bonat é uma elaboração sobre o sentido das escarificações nos africanos escravizados. Essas escarificações os impediam de estarem completamente nus. Aqueles corpos se transformaram em corpos hieróglifos. De novo, Tuan Bonat. Essas escarificações são os únicos traços visíveis que os deportados subsaarianos conservam de sua terra natal. Uma cartografia existencial gravada na própria pele. O corpo escarificado é corpo-memória, superfície onde se desdobra a escrita de um povo, o relato singular de uma vida, a genealogia de um clã. Nos sulcos, nas fendas, no relevo acidentado de sua carne, o negre encontrará sempre a certeza de sua humanidade, de onde vem e qual é a sua história. O corpo-memória guarda também as marcas, ou melhor dizendo, as marcações rítmicas, ou seja, posturas, gestos e passos, que são depositários da memória religiosa. Aquilo que seria o segredo do corpo africano em estado místico. Diz o Tuan Bonat. A essa mística afro, enraizada nas ressonâncias do corpo, opõe a mística cristã que supõe inversamente a extinção do corpo. Por meio da tatuagem rítmica de seus corpos, é, portanto, toda uma cosmovisão que foi trazida por esses migrantes nus no porão do navio negreiro. E as resistências negras vão se desencadear precisamente a partir da reativação criadora dessa memória, a partir do ritmo pensamento encarnado. A libertação do escravo exige a reapropriação do seu corpo, um verdadeiro desencadeamento. Mas o que é esse desencadeamento? Ele implica desfazer cadeias, padrões, cronômetros, metrônomos. Implica gerar novos encadeamentos, agora no sentido de novos fluxos, novos ritmos, novos rios, que possam desaguar nas potências do sonho e da poesia. Para o Tuan Bonat, a poesia é a inteligência do sensível. O poeta, performer e dramaturgo paulista Marcelo Ariel nos dá uma amostra desses desencadeamentos lógico-poéticos. Essa é a ideia heraclitiana, né? Heráclito é um pensador que eu gosto muito. Podemos até colocar Heráclito na África, tranquilamente. Conversa muito com o pensamento banto, né? Sim, mas é um rio que dá para o mar. E é um mar que é a continuação do céu. É um céu que não é azul, ele é preto. É uma comunicação, uma amizade, uma intersecção entre
matéria e antimatéria, né? Entre céus e terras, né? Nós somos céus e terras, essa é a questão. Nosso corpo contém céus e terras. E esses céus e terras, o céu só existe, qual é o sentido do céu? É ser aberto. O céu é um abismo. Então nós somos seres assim, do abismo céu e desse grande espaço de travessias que é a Terra, né? As terras. A ideia de fronteiras geográficas e territoriais para o Ariel é muito limitante. O ser humano deveria seguir a essência do rio, que não se limita a elas e que é a filosofia desse podcast. Essa ilusão de fronteira precisa acabar. Essa coisa idiota, né? Que nós temos de fronteiras. Né? De onde vem o pertencimento? De onde vem essa reiteração contínua da ideia de eu? O eu tem sentido, ele é um ponto de partida, né? Acho que a função do eu é a mesma função da angústia. Você, entendeu? Você é um ponto de partida para essa imersão no mundo, né? Que não é uma coisa vaga, é uma coisa direta. Isso acontece agora, né? As pessoas precisam sair dessa velocidade, desse lugar. Entramos numa dimensão psicanalítica, parece, né? Em que cada dia aparece aumentando o catálogo de angústias. Agora, onde é que está o catálogo, aspas, de maravilhamentos? Estou estudando um pouco, eu gosto dos conceitos que estão em Tupi-Guarani. O Jarra Nandê Anoboyá, que significa em Tupi-Guarani, vamos nos maravilhar. Até mesmo no horror, quando há uma ação direta de enfrentamento do horror, o que vem depois é o maravilhamento. E o maravilhamento, a beleza, são coisas que os rios nos trazem, conforme diz o Marcelo Ariel, de novo com a ajuda de conceitos Tupi-Guarani. Tem uma expressão Tupi-Guarani, tamboro tecoporã, tamboro didi. Significa, a beleza é para todos, e a beleza é como a água. Rios concentram, como poucas coisas, as ideias de tempo e espaço. E volta e meia é a poesia que capta essa síntese, o lapso que se dá entre as transformações do tempo e do espaço. Continuando a ouvir o Marcelo Ariel. Eu acho que dentro da obra de muitas poetas, existe essa proposição, tanto da transformação do tempo quanto da transformação do espaço. E da transformação do nosso si mesmo em espaço aberto para a variação e a diferenciação. Espaço aberto para variação e diferenciação. Um refúgio não precisa ser um lugar fechado, um esconderijo, uma caverna. Um espaço aberto também é refúgio. Uma canoa no meio de um rio pode ser um refúgio, como na história do Guimarães Rosa. O Tuan Boná provavelmente concordaria com o Marcelo Ariel. E eu arriscaria dizer que tem alguma coisa de cosmopoética do refúgio também naquele chamamento do Baudelaire, naquela convocação a todos os melancólicos. A melancolia do Baudelaire traz uma intuição, a de que o progresso é um monstro que devora seu tempo, seus ritmos e seus amores. E contra esse monstro, o Baudelaire inventa os seus refúgios, por vezes seus paraísos artificiais. Ou poderíamos dizer, depois desse episódio, quilombos artificiais. Blues em preto e branco. Como sempre e mais uma vez, aqueles divididos, vendidos e despedaçados. Aqueles que sempre são, foram e devem permanecer os outros. Como sempre e mais uma vez, os reais outros se autodeclaram os únicos verdadeiros. Como sempre e mais uma vez, os reais outros nos declaram guerra. É um blues em preto e branco. Um terço do mundo pisoteia os outros 2 terços. Eles festejam em branco, nós de luto negro. É um blues
É um blues em preto e branco. É um blues. A Alemanha reunificada volta a se autodeclarar em 1990, sem imigrantes, pessoas refugiadas, judias e negras. Ela celebra em círculo íntimo, celebra em branco. Mas este é um blues em preto e branco. Es ist ein Blues. Das Vereinigte Deutschland, das Vereinigte Europa, die Vereinigten Staaten feiern 1992 500 Jahre Kolumbustag, 500 Jahre Vertreibung, Versklavung und Völkermord in den Amerikas und in Asien und in Afrika. Ein Drittel der Welt vereinte sich gegen die andere 2/3 im Rhythmus von Rassismus, Sexismus und Antisemitismus. Wollen sie uns isolieren, unsere Geschichte ausradieren oder bis zur Unkenntlichkeit mystifizieren? Es ist ein Blues in Schwarz-Weiß. Es ist ein Blues. Doch wir wissen Bescheid. Wir wissen Bescheid. Ein Drittel der Menschheit feiert in Weiß. 2/3 der Menschheit macht nicht mit. Essa foi a leitura de Blues em Preto e Branco, da poeta alemã Maya Angelou, feita pela Jess Oliveira, que traduziu alguns dos poemas da autora no Brasil. É com a Maya Angelou que a gente vai fechar esse episódio melancólico. Os poemas da Maya Angelou são espaços de refúgio, mas também de combate. Ela nasceu em Hamburgo em 1960. Era filha de uma estudante alemã e de um estudante de medicina nascido em Gana. Ela foi batizada como Sylvia Andler, com o sobrenome materno. Só que ela não foi criada pelos pais. Foi adotada por uma família que lhe deu um novo nome, Mai Opitz. Mais tarde, já adulta, quando fez uma viagem a Gana e reencontrou o pai, Emmanuel Ain, ela passou a usar o sobrenome paterno e a assinar Mai Ain. Essas mudanças no nome dizem muita coisa sobre os conflitos de identidade dessa poeta negra, nascida em uma Alemanha que tende a ignorar a presença negra na história do país. E isso era muito nítido na forma como o país lidava com a memória dos empreendimentos coloniais alemães em terras africanas. Maya Angelou, por isso tudo, é uma voz de transformação, de luta pelo reconhecimento da identidade negra no país. Ela, de alguma forma, inaugurou esse horizonte quando se formou em psicologia e pedagogia na Universidade de Regensburg. Foi lá que ela escreveu o primeiro estudo acadêmico sobre a presença negra na Alemanha. E para fazer esse trabalho, ela investigou fontes que remontavam à Idade Média. Ou seja, ela descobriu que havia presença negra na Alemanha medieval. A Maya Angelou atuou junto a grupos de ativistas negras. Foi uma forma de estabelecer um refúgio no sentido criado por Denetem Tuamboná, ou, como dizemos em português, de se aquilombar. Ao lado da produção acadêmica e do ativismo político, o tripé se completa com a produção poética. Em meados dos anos 80, ela publicou a coletânea de poemas Blues em Preto e Branco. Dá para dizer que o livro se inscreve numa tradição afrodiaspórica. Assim como em outras autoras e autores africanos que se espalharam pelo mundo, existe na poesia da Maya Angelou uma busca pela reconexão com uma ancestralidade interrompida. Mas também está lá o desejo de fundação de um novo lugar. Esse projeto não deixa de ter seus tons dolorosos, oscilando entre uma comunidade a ser descoberta e celebrada e o sentimento de desterro. O nome disso, podemos dizer, é melancolia. No Brasil, a poesia dela tem sido estudada e traduzida pela pesquisadora Jess Oliveira. A Jess traduziu e publicou em edição da autora o livro Você é Afro-Alemã? Poemas de Maya Angelou. A própria Jess chama de fanzine. É uma edição bilíngue, em português e alemão. A Jess conta como esse sentimento afrodiaspórico transmitido pela obra da autora também ressoa nela, que é uma tradutora negra.
aparece na obra esse impasse, né, de ter crescido na Alemanha, de ter nascido na Alemanha, de ter sido alfabetizada, de ter sido educada na Alemanha e sempre receber essa pergunta, por exemplo, de onde você vem, né, que é uma pergunta clássica que qualquer pessoa escuta na Alemanha, né, qualquer pessoa negra ou não, como posso dizer isso? Não, obviamente, dentro do senso comum alemão, né? Então, eu acho que ela trabalha esse incômodo nos poemas, né? É um incômodo que é horrível, né? Que a gente conhece um pouco aqui enquanto pessoas negras no Brasil também, né? A questão de você não ser cidadão completo, né? De você ver todo momento pessoas que parecem com você sendo sumariamente assassinadas e você meio que não poder fazer nada, né? Você conviver com isso. Então, esse foi um elo, assim, também, que me trouxe um pouco para perto da obra dela, e também porque eu estava em desterro, né? Eu estava na Alemanha quando conheci ela e também senti essa angústia, de alguma forma, né? Não porque eu amo o Brasil, não porque o Brasil me conforta, mas porque eu, eu, eu compartilho algumas dessas sensações com ela, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? A gente, a gente pessoas negras, nunca pertencem dentro dos imaginários nacionais, a gente sempre é interpelada, né? O que você está fazendo aqui, quando você volta, de onde você vem, enfim, sendo que nossa história foi roubada. A poesia melancólica e por vezes irônica da Maya Angelou é marcada por um caráter combativo. Dá para entender. A fundação dessa identidade não poderia acontecer sem conflitos. Nos poemas dela, é possível perceber as agressões de um racismo condescendente e passivo-agressivo. É o caso de Afro-Alemã I e Afro-Alemã II, poemas desconcertantes em que a poeta dramatiza a voz de uma figura alemã branca. Ela ressalta o preconceito de um discurso que começa querendo ser benevolente, mas aos poucos ganha um tom de racismo aberto, beirando a ameaça. Antes da gente ouvir o poema, vamos abrir um parênteses para ouvir a Jess Oliveira explicando por que hoje em dia o termo afro-alemão, com hífen, já não é mais tão usado. Sobre o termo que dá nome ao poema Afro-Alemã I, eu gostaria de abrir uma nota e dizer que esse termo, essa identidade, surge nos anos 80 a partir de uma necessidade urgente de se autonomear, né? Já que não existiam nomes pelos quais elas gostariam de serem chamadas, né? Então, elas cunham, junto com Audre Lorde, esse termo. Mas, hoje em dia, muitas pessoas negras alemãs preferem se apresentar ou serem referidas como pelo nome do país da diáspora africana ou do continente africano, de onde elas vêm ou de onde alguma parte da família delas vem. Então, por exemplo, conheço pessoas que se apresentam ou se identificam como nigeriana alemã, senegalesa alemã, brasileira alemã, estadunidense alemã. Então, o afro, ele foi um termo ali muito marcado temporalmente, né? Hoje em dia ele ainda é usado, mas se retirou o hífen. Depois dessa observação, a gente vai ouvir a Jess lendo o poema Afro-Alemã I na íntegra. Você é afro-alemã? Ah, entendi. Africana e alemã. Não é que dá uma mistura interessante? Sabe que muitos ainda pensam que os mulatos não conseguem tão longe na vida quanto os brancos. Eu não acredito nisso. Quer dizer, com a educação adequada, né? Realmente, que sorte a sua ter crescido aqui, até com pais alemães, veja só. Você não tem vontade de voltar algum dia? Quê? Você nunca esteve na terra do seu pai? Ai, que triste.
Olha, se você quiser saber, uma origem dessas deixa uma marca e tanto. Eu, por exemplo, eu sou de Westfália e eu acho que lá é meu lugar. Gente, com toda a miséria do mundo, ainda bem que você não ficou lá na selva, pois hoje você não teria chegado tão longe. Quer dizer, você é mesmo uma mocinha bem inteligente. Se estudar bastante, vai poder ajudar sua gente lá na África. Você foi predestinada para isso. Eles vão te ouvir com certeza. Já nós aqui, bem, é que tem um desnível cultural, né? O que você quer dizer, fazer algo aqui? Que diabos você poderia fazer aqui, hein? Ok. Nem tudo são flores por aqui. Mas eu acho que cada um deveria olhar primeiro para o seu próprio rabo. A Jess ficou impactada quando descobriu uma gravação da Maya Angelou recitando seus próprios poemas. Os poemas Afro-Alemão 1 e 2, eles, assim, quando eu ouvi a Maya Angelou recitando esses poemas, eu falei, nossa, é minha vida hoje, 2011, na Alemanha, né? Me identifiquei bastante, né, com os diálogos, com as cenas, e tem a ver e com a atualidade dos poemas, né? O blues em preto e branco, ele é extremamente atual, né? Ele fala de uma configuração geopolítica da supremacia branca que não mudou nada, né? E falando e mesclando com eventos nacionais, né? E qual é o lugar dessa pessoa, né, dentro desses eventos, dessas grandes narrativas nacionais? E é uma pergunta que eu também me faço, né? Qual é o lugar, o lugar das pessoas negras nas narrativas oficiais brasileiras, né? Ou nos livros infantis, por exemplo, né? Como essa história é sequestrada mesmo, né? Como a gente não consegue contar, ou não conseguia publicar, né? Na verdade, as histórias a gente sempre contou, as nossas famílias sempre contaram, né? A história está aí, no fundador da Academia Brasileira de Letras, né? Tá aí na primeira romancista brasileira, tá aí no samba, tá aí na cultura, né, brasileira. Mas essa história é sempre sequestrada, de alguma forma, né? Então, essas particularidades nacionais, elas se tornam pontes transnacionais, né, de algumas experiências. Então, esse incômodo pessoal também foi uma motivação para traduzir os textos, os poemas. Outro poema dela sobre esse conflito com os enquadramentos preconceituosos, que são verdadeiras camisas de força do imaginário social, é Monólogo em Preto e Branco. Aqui, a mulher negra é vista por um olhar marcado por fantasias eurocêntricas, quase como se ela funcionasse como um anúncio de férias paradisíacas. Nesse poema, o eu lírico se dirige a uma mulher branca e se pergunta onde pode encontrar a sororidade. Você me vê atrás da sua câmera de bolso, lembranças da África Oriental e aquilo que você leu a respeito, pronto para descarregar em mim. Os Maasai admiráveis, seus sorrisos, e apesar das barrigas de fome, crianças felizes. As últimas férias, você passou lá e quer me ver dançar, para que as imagens voltem a ser palpáveis. Olho para você, para longe e para o passado, para frente e para trás, e busco um motivo para te chamar de irmã. A Jess contou que o processo de tradução desses poemas foi muito intenso, prazeroso e doloroso, e que ela sempre volta para mexer neles. A tradução também é um processo de criação que não acaba nunca. E aí, algo que foi importante perceber nesse processo foram, assim, duas coisas basicamente. A inventividade linguística que os poemas dela me provocaram, né?
que eu pude fazer trocadilhos em português, criar imagens, né, recriar imagens que ela cria em alemão, nem sempre exatas, né, mas deu para fazer uma brincadeira e foi bem gostoso. E outra coisa que foi bastante forte nesse processo foi a questão do racismo na língua, nas línguas, no caso, né? Isso é um tema de alguns dos poemas dela, onde ela pega expressões da língua alemã, algumas corriqueiras, algumas mais antigas, e joga ali para a leitora se sentir, né? E aí, nessa recriação dessas expressões, desses falares, não foi muito difícil encontrar em português brasileiro, né? Porque, enfim, né, o racismo está em toda parte, né? E é isso, basicamente, assim, foi um processo bastante intenso, bastante prazeroso e, às vezes, doloroso também. Em janeiro de 1996, a Maya Angelou sofreu um colapso e foi diagnosticada com esclerose múltipla. Nos meses seguintes, ela lutou e batalhou contra a depressão, e isso reverberou no que ela escreveu nesse período. Em 9 de agosto desse mesmo ano, ela se jogou do 13º andar de um prédio e morreu de forma trágica, aos 36 anos. No poema Despedida, a poeta contempla esse momento final e se pergunta quais deveriam ser seus últimos gestos, palavras e pensamentos. Ela parte do tema recorrente das últimas palavras e faz uma bela e dolorosa reflexão sobre como encerrar a própria história. Ela escreve sobre que último sentimento entregar ao mundo. E nós nos despedimos aqui com a despedida da Maya Angelou. Despedida. Quais devem ser as últimas palavras? Adeus, ainda nos vemos, algum dia, em algum lugar? Quais devem ser os últimos gestos? Uma última carta? Um telefonema? Uma canção suave? Qual deve ser o último desejo? Me perdoe, não me esqueça. Eu te amo. Qual deve ser o último pensamento? Obrigado? Obrigado. Esse foi o 3º episódio de A Terceira Margem do Reno, o podcast sobre literatura em língua alemã e francesa. No próximo episódio, que vai ao ar em 2 semanas, vamos ver como as relações familiares, o sexo e o amor aparecem nessa literatura. A Terceira Margem do Reno é um podcast feito em correalização pelas unidades do Rio de Janeiro e de São Paulo do Goethe Institut, pela Bibliomaison e o Escritório do Livro da Embaixada da França no Brasil e pela Associação 451. Eu, Paulo Werneck, sou o responsável pela direção geral. O roteiro desse episódio é assinado por Odorico Leal. Eu, Paula Carvalho, sou responsável pela coordenação do podcast e pelo tratamento do roteiro. A produção ficou a cargo da Ashley Calvo, com apoio da Mariana Shiraiwa. O André Wung fez a edição, a sonorização, a trilha sonora, a finalização e a mixagem desse episódio. A direção de locução é da Thier, que também fez a leitura do trecho do conto A Terceira Margem do Rio. A arte de todos os episódios é feita pelo artista J. Miguel. A distribuição é feita pela Rádio Novelo com a Juliana Jäger e a Fecris Vasconcelos. E tudo isso foi feito com o apoio imprescindível da redação da 451. As gravações para este episódio foram feitas com o apoio técnico do estúdio Rosa Flamingo. Na ordem foram lidos os seguintes trechos: A Terceira Margem do Rio, de João Guimarães Rosa, que faz parte do livro Primeiras Histórias, que saiu pela editora Global; O Cisne, de Charles Baudelaire, presente em As Flores do Mal, publicado pela Companhia das Letras e traduzido por Júlio Castanhon Guimarães; Luto e Melancolia, de Sigmund Freud, publicado no Jornal de Psicanálise em junho de 2016, com tradução do original alemão de Marilene Carone; o poema Ao Leitor, que abre As Flores do Mal, publicado pela editora Companhia das Letras e traduzido por Júlio Castanhon Guimarães; A Aventura Etnográfica de Kurt Nimue da Ju, de Helena Welper, publicado na revista Telos em 2013; Cosmopoéticas do Refúgio, de Deneten Tuam Bonat, lançado pela editora Cultura e Barbárie, com tradução de Milena P. do Chiadi; e os poemas Blues em Preto e Branco,
Afro-Alemã 1 e Monólogo em Preto e Branco, presentes em Você é Afro-Alemã, poemas de Maya In, com edição e tradução de Jess Oliveira, e o poema Despedida, de Maya In, traduzido por Odorico Leal, da versão em inglês, feita por Dagmar Schultz. Até o próximo episódio. Au revoir. Auf Wiedersehen.